Meu nome é Pedro Luiz Musumeci, tenho 66 anos, casado, gosto muito de esporte, turismo, lazer, uma vida bem tranquila. Jogava um tênis, depois tomava uma cervejinha, mas a idade vai chegando, os músculos não ajudam, então já parti para o golfe, que era um esporte que eu gostava muito. Sempre procurei fazer todos os anos os exames preventivos anuais. E num desses exames, o meu urologista notou um nódulo no pâncreas e pediu para mim procurar um especialista. Procurei um outro médico, ele me fez outros exames, pediu outros exames e constatou um câncer no pâncreas. O tumor ele era grande, ele tinha praticamente uma bola de ping-pong e era um caso muito difícil de tratar. O Sr. Pedro ele teve um diagnóstico em 2017 de um adenocarcinoma de pâncreas, que é o tipo de tumor de pâncreas mais frequente. E o Pedro ele descobriu ainda uma doença localizada. 80% dos pacientes com o mesmo diagnóstico do Pedro, infelizmente, não tem essa mesma oportunidade. Os check-ups foram todos feitos no Hospital Sírio, indicação da VUME, para atender o paciente e acompanhar todo o tratamento. E isso foi muito importante para mim, para não ficar perdido com telefone, com e-mails, então sempre o suporte foi muito importante para mim. The important factor with pancreatic cancer is to catch it early when surgery can be performed. But even then, the survival rates are really not that high. Because Pedro had VUME insurance, when he was diagnosed at an early stage, we were able to help coordinate his care in Brazil at his local hospital. Então nós utilizamos uma estratégia que a gente chama de quimioterapia neoadjuvante, ou seja, uma tentativa de diminuir o tamanho do tumor, para obviamente poder proporcionar para o Pedro uma cirurgia mais do ponto de vista oncológico completo. Foi difícil, muito difícil, porque tinha horas que ele estava muito, assim, triste, né? Porque você vai fazendo as químicas, você não sabe o que vai acontecer, né? E o Pedro teve uma boa tolerância aos primeiros 3 meses da quimioterapia, atingindo uma regressão parcial do tumor, que para ele foi muito bom porque possibilitou que ele tenha ido para um tratamento cirúrgico. A cirurgia, como toda cirurgia de pâncreas, ela é uma cirurgia complexa, que exige uma equipe cirúrgica extremamente gabaritada, específica no tratamento para os tumores de pâncreas. A cirurgia do Pedro foi uma cirurgia que envolveu inclusive uma reconstrução vascular, que é algo que poucos cirurgiões do aparelho digestivo têm capacidade de fazer e poucas instituições no mundo têm todo um aparato para um pós-operatório dessa magnitude. E o Pedro foi muito bem no pós-operatório, complementando no final, depois da cirurgia, mais 3 meses de quimioterapia. Quando ele terminou, a equipe médica falou, olha, foi feito o protocolo, você está bem, vida que segue. Aí eu conversei com a minha agente e já sabendo que a VUME que oferecia em qualquer lugar do mundo, médicos, hospitais, eu comecei a pesquisar e descobri que o Hospital John Hopkins em Baltimore tinha uma pesquisa grande sobre o câncer de pâncreas. Sometimes the medical treatment that you need is right around the corner, but sometimes it's a little further away. And you might need help getting there. And that's why VUME reaches out to all our cancer patients and tries to guide them through their treatment and make sure that they have access to the best medicine in the world. Agendei uma consulta, fomos para lá, aí eles pediram novos exames, o Dr. Zen ofereceu o tratamento com Zeloda e com esse tratamento ele foi indo super bem. Depois, infelizmente, em junho de 2021, apareceu um nódulo no fígado. Por esse tempo livre de doença muito grande, foi optado por uma cirurgia no fígado, a retirada desse nódulo, e o Pedro fez novamente 3 meses de uma quimioterapia, mais ou menos preventiva. E nesse momento o Pedro se encontra aí quase há 2 anos do final desse segundo tratamento, com os exames perfeitamente em ordem, saudável, levando a sua vida totalmente normal. Mas independente de qualquer coisa,
tumores de pâncreas, tumor de pâncreas é uma doença muito complexa, que exige essa abordagem multidisciplinar, uma equipe altamente especializada e um hospital, instituições gabaritadas para dar esse tipo de suporte. Então, acho que o Pedro, entre outras coisas, conseguiu isso porque ele tinha não só uma reserva física pessoal que tolerasse todos esses tratamentos complexos, mas ele teve também todo um aparato de uma cobertura que possibilitou que ele fosse atendido em serviços de referência para tal. Lá no John Hopkins a gente costuma ir uma vez por ano para fazer todos os exames com o Dr. Zen, e no resto do ano os exames que ele faz aqui no Brasil no Sírio-Libanês, e a doutora Fernanda Caparelli fica em contato com o Dr. Zen, seguindo o tratamento dele. Né? Valeu muito a pena a gente ter feito esse seguro de saúde. Para mim, eu nunca pensei em passar por uma situação dessa. Se não fosse o seguro VUME, eu não teria chegado, acho que é onde eu cheguei. Eu agradeço a minha família que me deu suporte, agradeço aos meus médicos que cuidaram de mim e a VUME que pôde estar sempre presente nessa situação que eu passei, que graças a Deus está tudo correndo bem. E graças à oportunidade que eu tive de poder ter um seguro de saúde desse que me dá acesso aos melhores médicos, aos melhores hospitais e dá todo o apoio, todo o acolhimento. Eles são é sensacional isso. Faço tudo por ele. E faria tudo de novo. Se precisar, estou aqui para isso.